Oi pessoal, meu nome é Mayara e esse é o canal Descobrindo a Alemanha. No primeiro vídeo eu pensei em falar um pouquinho de como a gente veio parar aqui na Alemanha. Há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu e meu marido nós estávamos conversando e ele estava falando de como o nosso país, nessa crise, nessa situação, que todo brasileiro sabe, né, como que a gente tá. E ele falou que seria legal a gente ir para outro país, morar em outro país. A princípio eu olhei pra ele e falei, quê? Como assim? A realidade é que eu sempre tive vontade de conhecer outros países, viajar, a gente viajava já, conhecia outros lugares, mas eu nunca tive assim vontade de morar fora. Eu ficava pensando, vai ser super difícil se acostumar. Eu nunca vou conseguir entender o idioma perfeitamente, como a gente tem o nosso idioma nativo aqui. Nunca vou conseguir me comunicar direito, vai ser muito difícil pra Luísa. A Luísa é minha filha de 4 aninhos, tá? Ela não vai conseguir, ela não vai ter a nossa cultura, ela não vai saber os nossos hábitos, ela não vai viver o que a gente vivenciou quando era criança. E, tipo, fiquei super negativa, nem quis saber muito. Aí o Marcelo falou pra mim, não, Mayara, tá bom então, só que é 1000 vezes melhor, pesquisa pra você ver. Aí ele falou do Canadá, pra quem não sabe, o Canadá ele tem um processo, na verdade ele tem vários processos de imigração que você pode se aplicar, demora entre 1 ano, 2 anos, dependendo de qual processo você se aplica, e você pode começar como imigrante lá no Canadá. E ele falou do Canadá. Então, no dia seguinte, era um domingo, no dia seguinte, segunda-feira, eu comecei a pesquisar sobre como era a vida no Canadá. E aí, assim, eu comecei a ler vários blogs, várias pessoas que fizeram o processo, e como tinha sido, como era a adaptação, e comecei a ver as diferenças. Meu, quando eu comecei a ver como era a diferença da galera que morava em outros países, como era diferente, como era. Não vou dizer fácil, mas um pouco mais tranquilo de se conquistar as coisas do que no nosso país, eu tomei um choque geral. Claro, eu já sabia que os países de primeiro mundo, que era melhor, blá blá, isso que a gente já aprende lá desde de pequenininho. Mas, assim, quando eu comecei a pesquisar mesmo, e a ler e a ver, me deu um choque muito grande. Daí eu comecei a ficar muito curiosa, eu comecei a pesquisar, tipo, tudo quanto é tipo de blogs, de pessoas, de canais que moravam, de que recomeçaram pra ver como funcionava, e eu simplesmente enlouqueci. Acabou que eu cheguei em casa e falei pro meu marido, nossa, realmente, nossa, é muito diferente, a adaptação nem é tão difícil assim, na verdade, você aprende a viver do jeito melhor, poderia dizer. Claro que todo mundo que migra, você tem que voltar, a não sei quem tem muito dinheiro, né? O restante das pessoas, geralmente você tem que descer um pouco do seu patamar do que você estava acostumado no Brasil. Mas mesmo assim, conforme vai passando o tempo, os benefícios que você tem, a qualidade de vida que você tem em outro país, de primeiro mundo, é uma coisa assim assustadora. A realidade é assustadora com a nossa. Então eu comecei a ficar muito louca, enlouquecida do outro país. Nesse momento eu comecei a ler de verdade, acompanhar como que foi cada passo de quem estava nos outros países. E como o Marcelo tinha falado do Canadá, do processo, eu comecei a pesquisar mais sobre o Canadá. Até vi alguns blogs sobre outros países, mas como eu já tenho uma paixãozinha pela América do Norte e pelo estilo de vida deles, das casas, tipo aqueles filmes que a gente vê na sessão da tarde mesmo, eu comecei a pesquisar mais sobre o Canadá e também por causa do processo. O meu marido ele é engenheiro da computação e essa área ela abre portas para você em vários lugares do mundo. E nesses processos do Canadá, uma das profissões que está na lista, né, dos requisitos para você conseguir entrar com o processo, a profissão do meu marido estava lá. Então, assim, para mim, naquele momento, o que fazia mais sentido era o Canadá. Então, beleza, depois disso a gente começou a conversar, começamos a ver, comparar tudo e ver qual que eram os requisitos, o que a gente precisava para entrar com o processo. E claro, além de você ter os pré-requisitos, você também precisa ter uma boa quantia de dinheiro para eles te aceitarem, para você conseguir, até para você conseguir recomeçar. Isso se você não tiver uma oferta de trabalho, né? Para você chegar lá e começar a procurar um trabalho. Então a gente meio que ficou certo de que os dois tinham essa vontade de morar fora, de que seria bom pra nós e pra Luísa por conta da melhora de vida. E a gente começou a se planejar pra juntar essa quantia, pra terminar o que tinha que fazer aqui no Brasil
e resolver ir embora. Nesse momento, a gente morava em São José dos Campos, a gente tinha o nosso apartamento que era alugado, e a gente tava ainda decorando, comprando os móveis, fazendo essas coisas. Nesse momento a gente parou tudo. A gente começou a partir dali a gente começou a comprar só o que era indispensável, não comprávamos mais coisas caras, coisas assim, vou comprar esse móvel aqui que vai durar 10 anos. Não, a gente parou de comprar todo esse tipo de coisa que dura muito tempo e começamos a focar mais na nossa vida como seria depois de sair do Brasil. A gente estava decidindo que de algum jeito a gente ia sair do Brasil. Claro que, né, eu tô falando aqui, mas isso demorou alguns meses, né, pra gente ver, pensar, tomar essas decisões, ver quais seriam os planos, né, pra dali pra frente. Então tem um período aí, né, tô tentando falar aqui rapidamente e tô falando mais do Canadá porque a princípio era isso que a gente via. Beleza. Então, a gente começou a focar nesses gastos, tudo bem, legal, vamos lá. Isso há 3 anos, né, como eu falei no início. Só que depois de um tempo a gente teve alguns problemas, quem tá no Brasil sabe como que é, né? O seu dinheiro, ele, tipo, não dá pra fazer muitas coisas. Você consegue viver razoavelmente ali, se você tem um salário legal, mas ele não te dá possibilidades de você ter qualidade de vida. Então, assim, a gente não conseguiu juntar tanto dinheiro quanto a gente esperava. Então, as coisas começaram a ficar muito lentas, a gente começou a, tipo, cair na rotina de novo. Por mais que a gente quisesse super, pelo menos isso ficava em mim todos os dias que eu olhava pra mim mesma, de que eu queria tentar alguma coisa fora, acabou caindo um pouco na rotina. E o tempo foi passando. Quando foi no final do 2016, a gente começou a planejar uma viagem para o fim do mundo, né? Pra Argentina, Chile, blá blá. Começamos a planejar, o Marcelo ia tirar férias, a Luísa ia estar de férias e a gente ia fazer uma viagem. Aí, em fevereiro, a gente fez essa viagem. E quando a gente voltou dessa viagem, tipo, a gente... E também ainda tava com aquela coisa, né, de começo do ano, de começar tudo de novo, de renovar. Eu e o Marcelo, a gente teve uma conversa muito séria, que, tipo, vendo toda a nossa situação e tudo que a gente tava fazendo, como a nossa vida tava indo, e como estavam os nossos planos pro futuro, e a gente viu que não tinha mais condição, que não dava mais, que já tinha passado a hora da gente realmente mover os nossos pauzinhos pra sair do país, pra gente realmente começar a viver, porque como se a nossa vida estivesse em stand-by até ali. E a gente começou a pesquisar de novo, já pra entrar com o processo do Canadá, ver o que estava faltando, o que a gente precisava. E nesse meio tempo que o Marcelo começou a realmente ir atrás, ele também começou a procurar empregos, não só no Canadá, mas qualquer vaga que tivesse no exterior, num país legal, num país bom, que tivesse oferecendo uma oportunidade pro tipo de experiência dele. Nesse momento, o Marcelo percebeu que tinham muitas vagas na Europa para o que ele fazia. Tinha muitas vagas de engenheiro da computação, da área de TI, da área de software, tinham muitas vagas legais na Holanda, na Alemanha, tinha muitas vagas naAlemanha. Quer dizer, a gente saiu um pouco daquela história do Canadá e começou a abrir a nossa mente. Na realidade, o Marcelo, ele já tinha morado na Europa, tinha morado na Espanha, e ele gostava super da Europa. Mais do que da ideia do Canadá, por exemplo. Ele super se adapta e gosta do jeito de viver dos europeus. Eu gosto mais do jeito do Canadá, dos Estados Unidos. Então eu que ficava meio que também forçando a história do Canadá, né? E não pensava em outras opções. Até porque, se você for pesquisar na internet, você vai encontrar 1 milhão de blogs da galera indo pro Canadá, de brasileiros, e pouquíssimos blogs que falem realmente da vida na Alemanha, da vida na Holanda, na vida na Suíça. Você vê poucas informações. Então, não é uma coisa que te cativa muito. Pelo menos não pra mim. Beleza. O Marcelo, ele começou a ver essas oportunidades, ele começou a ver algumas agências que ofereciam oportunidades para brasileiros no exterior. Tipo assim, eles selecionavam várias vagas ao redor do mundo aí, né? E focavam nos brasileiros, porque os brasileiros, eles são bem vistos no mercado de trabalho, nas faculdades, por mais que elas não estejam super em destaque no ranking das universidades mundiais, elas são universidades boas, então os brasileiros são bem vistos no mercado de trabalho. Então o Marcelo começou a se aplicar. Claro que a gente continuou com aquilo de tipo, vamos ver o que precisa pro Canadá pra gente estar com o processo, mas mesmo assim ele começou a se aplicar para várias vagas.
E assim, gente, quando eu falo se aplicar, não é uma coisa fácil. Tipo assim, deixa eu aqui escrever meu currículo, pronto, legal, tá aqui, puf, agora eu vou esperar a resposta. Não. Pra cada empresa, ele tinha que escrever uma carta de apresentação muito bem colocada. Pra cada vaga, ele tinha que fazer um teste de programação, alguma coisa assim, que era como se fosse a primeira etapa, pra ver se eles iam analisar o seu currículo, alguma coisa assim. Na verdade, o Marcelo, ele pode fazer um vídeo depois falando como foi, né, essa procura. Então, assim, desde que ele começou a se aplicar, até a gente começar a ver resultados, demorou um mês, mais ou menos, para começar a ver resultados mesmo de etapas, de fazer entrevista. Então, vamos um pouco, que isso começou lá em fevereiro, quando a gente voltou de viagem. Essa vaga que nós estamos aqui hoje, que a gente estamos aqui graças a essa oportunidade que o Marcelo conseguiu, ele viu ela disponível lá para março, abril, mais ou menos, não me recordo agora direito. E teve um processo desgastante, um processo demorado, de várias etapas até a gente chegar aqui. Então, a gente soube que viríamos para cá em julho, final de julho, que a gente soube que viria para cá. Então, a gente teve 3 meses, mais ou menos, aí no Brasil, para se ajeitar e tá aqui onde nós estamos hoje. Então, o vídeo ficou mais longo do que eu pensava, mas mais ou menos o que fez a gente vir pra cá foi isso, entendeu? Foi a gente tá desgostoso com o nosso país, de como as coisas estavam indo, como a nossa vida estava sendo levada, e ver que tinham oportunidades pra fora, principalmente pra área dele, o que facilitou bastante pra gente, e perceber que a adaptação não era tão difícil quanto eu pensava, né? O Marcelo, ele já tava super tranquilo quanto a isso, mas não era tão difícil quanto eu pensava, não era um bicho de 7 cabeças igual eu pensava. Então, a gente já tava buscando, então quando a oportunidade realmente surgiu, a gente não pensou 2 vezes mesmo. Não tinha, assim, não existia, quando ele recebeu a oferta de verdade, pra nós não existia não, peraí, vou pensar. Na verdade, a gente já queria muito, a gente já tava, tipo, desesperado pra aceitar, então a gente veio. Claro que a gente tinha noção, né, de aceitar uma oportunidade que desse pra gente viver, pelo menos de um jeito, não vou dizer confortável, mas razoável, um jeito bacana que desse pra gente levar o nosso estilo de vida. Então a gente aceitou uma oportunidade razoável, uma oportunidade boa, até com um salário legal, não é um salário sensacional, nossa, a gente tá aqui rico na Europa agora. Não é isso. Na verdade, é igual eu disse pra vocês no começo. Sempre quando a gente se muda pra um outro país, né, quando a gente vira imigrante, a gente tem que voltar alguns steps pra depois você engatilhar, pra você, né, até porque você tem que começar tudo de novo, você tem que comprar tudo de novo, você tem que refazer a sua casa, refazer a sua rotina, refazer a sua vida. Eu ainda não estou trabalhando, né, acabei de chegar, ainda preciso me adaptar, ainda preciso focar no alemão, conseguir uma escola pra Luísa, que até o próximo vídeo que eu vou fazer falando de como é esse negócio da escola aqui na Alemanha. E é isso, a partir de agora eu vou sempre postar vídeos falando de como tá sendo, quais são os steps que a gente teve que preencher assim que chegamos aqui, o que a gente ainda tá fazendo. A Alemanha, ela é muito burocrática, super burocrática, maluca de burocracia, então tem várias coisas que a gente tá tendo que fazer, que o governo alemão nos obriga a fazer, a estar realizando. Então, e se você procurar na internet, tem poucos blogs, poucos canais falando sobre como tá sendo. No geral, as pessoas falam mais, como tá sendo a vida, quais as diferenças, legal, mas não falam o que você tem que fazer assim que você chega, como que funcionam as coisas realmente, como você faz pra ir nos órgãos e resolver o que você tem que resolver, né? Então, é isso. Esse vídeo ficou um pouquinho chato, né? Porque eu tô falando mais sobre como a gente veio pra cá e tudo, só pra dar uma introdução aí. Espero que os outros vídeos a gente consiga fazer de um jeito mais, não tão maçante, não tão cansativo. Espero que vocês curtam o vídeo e curtam o nosso canal e a nossa página. A gente tem uma página no Facebook também que tá começando, que é também Descobrindo a Alemanha. Então curtam lá pra ver as nossas novidades, acompanhar os nossos novos vídeos. E se você já tá pensando em vir pra cá, ou se você já sabe que vai vir e tá naquela transição, né, de arrumar tudo no Brasil pra vir pra cá, e tiver alguma dúvida, já souber algumas coisas que vocês querem saber do começo, comentem aí, peçam sugestões, podem fazer pergunta e eu vou procurar ajudar. Por mais que eu esteja aqui no começo, né, eu já vou dizer como que a gente fez ou como que a gente tá fazendo. E é isso. Obrigada e até o próximo vídeo.